Olá, seres curiosos, tudo bem? Eu sou a Cacau Oliveira. E eu sou a Anne Rodrigues. E vocês estão ouvindo o Tá Por Dentro dessa História? O episódio de hoje abordará conceitos relacionados à violência e canibalismo. Portanto, não recomendamos a programação de hoje para pessoas sensíveis a esse tipo de assunto. No episódio de hoje, traremos o mito de um monstro que aterroriza tanto os povos indígenas das Américas que acabou ganhando um lugar em conceitos psiquiátricos. Essa criatura, oriunda de vários contos dos povos algonquianos, reflete o medo e as dificuldades que os nativos americanos enfrentavam em relação ao território gélido que habitavam na América do Norte. O Wendigo é uma terrível criatura que simboliza fome e frio e que atualmente ganhou espaço nas discussões sobre canibalismo, além de diversas representações que o distanciam da simbologia de sua origem. O ser possui outras nomenclaturas, como o Indigo, o Itigo, o Itico ou o Itingo, entre outras. Inclusive, pedimos desculpas antecipadamente no caso de pronunciarmos alguma palavra errada hoje. Teremos algumas bem difíceis aqui. Para a produção do programa de hoje, nossas referências foram o artigo Design de Personagem, a adaptação do mito do Wendigo para um público infanto-juvenil, escrito por Bruna Ternes Lennert, da Universidade do Sul de Santa Catarina. O artigo Incursão no Território Wendigo, de Jackson Eflin, da Ball State University. O artigo Psicose e Wendigo e Perspectivas Psiquiátricas do Canibalismo, uma interação complexa de cultura, psicologia e história, escrito por Sean E. Oldak, Anthony J. Marstein e Brianna. O site Fatos Desconhecidos. A apresentação em slides sobre os algonquinos, de Ana Julia Kleman. Post publicado no site História Blog, escrito pelo professor de História Paulo Alexandre. O artigo O Inexplicável, o Demônio de Jersey, do jornal Dia a Dia do Estado do Espírito Santo. Matéria O Velho na Floresta, do site Aventuras na História. E o blog Folclore BR. Para contextualizar a origem da história, vamos falar um pouco sobre os povos algonquianos. Primeiro de tudo é que em algumas fontes de pesquisa vimos algonquinos e em outras algonquianos, então pode ser que usemos as duas formas aqui também. Eles são formados por um conjunto de diversas tribos, como os Cri, Innu, Ojibwa e Mi'kmaq, que compartilham algumas características em sua língua, cultura e religião. Eles residiam no nordeste da América do Norte, em uma região que ficava coberta por gelo durante 6 meses do ano, no outono e no inverno, e nos outros 6, na primavera e no verão, era estabelecido o período de caça. Inicialmente, esses nativos americanos habitavam o sul do Canadá, e ao longo do tempo se espalharam, chegando a ocupar grande parte dos Estados Unidos e do Canadá, principalmente a região dos Grandes Lagos. Suas casas eram construídas em formas de abóbadas e recebiam o nome de wigwams. A alimentação dos algonquinos era composta basicamente por milho, feijão e abóbora que eles mesmos cultivavam, e suas caças eram veados, coelhos e castores em sua maioria. Às vezes eles conseguiam animais maiores como alces, waptis, que são cervos canadenses, e bisões. Para quem não conhece, é um tipo de mamífero grande parecido com búfalo. Se você já assistiu aquela animação Spirit, o Corcel Indomável, aquele animal que aparece no comecinho do filme, no riacho, quando o Spirit ainda era um potrinho, então, aquilo é um bisão. Os algonquinos também praticavam um ritual com os garotos adolescentes para que eles fossem introduzidos na vida adulta. A prática tinha a intenção de fazer os meninos esquecerem suas memórias da infância e assim passarem a viver como adultos. Para atingir esse objetivo, os meninos eram afastados para uma área especial, onde eram enjaulados e tomavam uma substância alucinógena que é 100 vezes mais forte que o LSD, chamada de Wissocan. Esses povos, diferentemente de outras tribos, não tinham pajés ou chefes. Tudo era decidido em uma espécie de conselho, e sua estrutura social era definida por territórios de caça. Em nossas pesquisas, encontramos informações que dizem que o motivo de os algonquinos não terem migrado para alguma região mais quente e fértil é desconhecido. O que se sabe realmente é que, atualmente, muitas pessoas com ascendência algonquiana ainda residem nos Estados Unidos e no Canadá. Além disso, os algonquianos que moravam ao longo do litoral do Atlântico estiveram entre os primeiros povos indígenas que tiveram contato com os colonizadores europeus. Enfim, esse breve resumo sobre os povos algonquianos foi importante para a contextualização do episódio, porque o Wendigo é uma criatura muito presente na cultura desse povo.
Partindo agora para o assunto central do nosso episódio, vamos apresentar uma das criaturas que assombram as terras norte-americanas. Misturando a cultura e as condições climáticas impostas aos algonquinos, esse povo acabou concebendo crenças e medos que acompanhavam o frio a que eram submetidos. Para enfrentar o período de frio, os algonquinos enfatizavam a importância da coletividade como forma de sobrevivência à estação e as dificuldades que ela trazia. Já o individualismo e posturas egoístas eram problemáticas para ultrapassar esse período que possuía muitas restrições de recursos. Entre as dificuldades que poderiam ser vencidas em grupo estava o endigo, um ser com características cadavéricas, garras e dentes afiados que surgia trazendo consigo carnificina e canibalismo. Antigamente, o endigo era narrado como um espírito que emana um terrível odor, tem olhos de fogo e coração de gelo. A criatura possui uma fome insaciável, além de ter a capacidade de perpetuar sua espécie, transformando humanos. É importante ressaltar que o endigo reflete o medo e as incertezas enfrentadas pelas tribos indígenas. Então ele surge como uma espécie de personificação dos perigos vividos no cotidiano dos algonquianos. A morte era uma possibilidade que atormentava diariamente a vida da comunidade e os territórios sempre poderiam apresentar algum tipo de surpresa. Em detrimento dos desafios em se encontrar alimento, as tribos podiam ter que se separar em grupos menores. Algumas famílias, às vezes, tinham que seguir sozinhas. E é nesse cenário que nasceu a crença de que a solidão dos indivíduos isolados, somada à fome e ao frio extremo, os levariam ao limite, onde alcançariam um estado primitivo e animalesco. E a partir daí começariam a se alimentar de seus familiares e amigos, até se tornarem um endigo. A criatura aparecia nos períodos de grande frio, e os algonquinos acreditavam que a ganância e o egoísmo frente às necessidades do grupo poderiam atraí-la. Quando um grupo estocava alimentos individualmente, por exemplo, algo que deveria ser feito por toda a tribo, essa atitude era extremamente condenável e considerado um grande atrativo para o aparecimento do endigo. Então, a maneira mais eficaz de afastar um endigo era através da ação coletiva. Mas também havia alguns rituais praticados por xamãs, incluindo exorcismos que prometiam espantar a criatura. Com tudo que foi contado aqui, a gente pode perceber que para os povos algonquianos, a coletividade era um importante valor a ser seguido, de forma a assegurar a sobrevivência durante os invernos rigorosos. Mas também representava proteção contra o espírito canibal que era atraído por sentimentos egoístas. Com o passar do tempo, a representação do endigo foi perdendo a caracterização de refletir as tradições e crenças do povo algonquiano. E o ser que surgiu como espírito canibal que representava os perigos do inverno, do isolamento e da fome, acabou sendo apresentado em muitas lendas apenas como um monstro que, em uma de suas definições, é uma criatura de aparência velha e pálida, que não possui lábios. Em detrimento disso, a simbologia do endigo na cultura dos povos algonquianos foi caindo no esquecimento. A mudança nas características iniciais do endigo pode ser notada através da representação da criatura em outras narrativas que receberam identidades gráficas semelhantes ao do endigo, quer seja em jogos, livros ou filmes e séries. Entre elas está a história de Anhangá, uma criatura do folclore brasileiro que é apresentado como um cervo branco de olhos vermelhos, que possui a habilidade de se comunicar com outros animais, além de também poder se transformar em outras criaturas. Já na mitologia eslava, temos a referência do Leshy, ou Leshin, um espírito que possui forma humana, barba e cabelos feitos de plantas, pele pálida e olhos verdes. O Leshy pode ser descrito como um espírito protetor dos animais selvagens e também aquele que conduz a caça até os caçadores. Em outras narrativas, ele é um espírito brincalhão, que prega peças naqueles que visitam suas florestas. Suas vítimas podem ser liberadas o fazendo rir, colocando as roupas do avesso ou os sapatos nos pés errados. Também há o demônio de Jersey, como sendo uma criatura que foi representada de forma a relacionar o monstro às crenças sobre o endigo. O demônio de Jersey é descrito como um monstro que possui cabeça de cavalo, anda sobre duas patas, tem pelos, asas de morcego e grandes e aterrorizantes olhos vermelhos. Em outras versões, esse demônio adquire ainda chifres de cervo, patas de canguru e uma cauda pontiaguda. Além disso, a criatura emite um som muito alto, parecido com o grito de uma mulher, e que ele usa para paralisar suas vítimas. Todas essas histórias, juntas com o mito do endigo, foram adaptadas para livros, séries, jogos ou filmes, possuindo características similares entre si.
Caso vocês queiram ver essas semelhanças entre as criaturas, no nosso perfil do Instagram deixaremos as imagens. Então é só vocês acessarem o @dentro_da história, que encontrarão as figuras tanto das entidades que citamos aqui, quanto de suas representações gráficas que fazem analogia ao Endigo. Outra área que aborda sobre os conceitos do Endigo é a psiquiatria, uma vez que nas tribos em que a história da criatura possui uma maior influência, desenvolveu-se uma síndrome. Conectada às crenças e mitologias norte-americanas em que o indivíduo acredita estar se transformando em um endigo. Então, ele adquire a percepção ilusória de que possui traços da criatura e passa a praticar o canibalismo, que é uma das características do endigo. No fenômeno conhecido como psicose ou endigo, a pessoa apresenta inicialmente sintomas como depressão, náuseas e anorexia. Posteriormente, vem a paranoia, ansiedade e os impulsos canibais. É no desenvolvimento da doença que os indivíduos começam a acreditar que estão possuídos pelo espírito endigo. E quando a carne humana é consumida pela primeira vez, acredita-se que a transformação está concluída e é irreversível. Estudos psicológicos dissertam sobre a psicose e o endigo ser explicada pelo conceito da externalização. Como forma de lidar com conflitos internos, os indivíduos projetam seus sentimentos em elementos externos. Os fatores internos estressantes, somados ao contexto histórico, cultural e mitológico, aumentavam a vulnerabilidade das comunidades frente à possibilidade de desenvolver a síndrome. E apesar de não terem sido registrados muitos casos, a fome e a escassez, alinhadas a uma estratégia de sobrevivência individualista, parecem sempre estar conectadas à aparição dos sintomas de canibalismo. No ano de 1786, por exemplo, a tribo Ojibwa enfrentava um período de poucos recursos alimentares, então um homem da comunidade matou e consumiu seus familiares. Outro caso ocorreu entre os Cri, quando em 1879 uma idosa desenvolveu tendências canibais durante uma fase de escassez também. Após o hábito de se manter uma alimentação corretamente nutritiva, a idosa apresentou melhora considerável. E isso reforça a teoria de que a psicose e o endigo está fortemente conectada à fome, à má alimentação, desejo de sobrevivência e às crenças repassadas desde os tempos antigos. Bom, como citamos anteriormente, existem representações do endigo em filmes e séries. Um dos filmes em que aparece a criatura é em Alucinações, um filme de terror de 2001. O endigo também aparece no filme Sombras da Noite, de 2014, e em A Criatura Sombria, de 2017. E também na maravilhosa série dos irmãos Winchester, Sobrenatural. Logo, no segundo episódio da série, Jim e Sam se deparam com um endigo, que habita uma reserva florestal nos Estados Unidos. Inclusive, a forma de derrotar o endigo apresentada na série é através do fogo, e eles afastam a presença da entidade usando os símbolos Anasazi. Então, se vocês estiverem interessados em saber mais sobre o espírito canibal que representa fortemente os períodos de fome e frio na América do Norte, aí estão algumas indicações. Enfim, curiosos, é com essas indicações que chegamos ao fim de mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado e caso tenham ficado interessados em alguma das outras criaturas comentadas hoje, como o Lash, o Ayangá ou o Demônio de Jersey, contem pra gente pelo e-mail ou pelo direct. Lembrando que nosso e-mail é tapordentrodessahistoria@gmail.com e o direct é @dentro_da história. Um abraço enorme e até o próximo episódio. Esse episódio foi gravado por Carolina Oliveira e Flaviane Rodrigues. Roteirizado por Carolina Oliveira. Editado por Flaviane Rodrigues. E as artes do episódio foram feitas por Carolina Oliveira e Flaviane Rodrigues.